Vem comigo que eu te conto, tudo bem, gurizada? Te inscreve aí no canal, deixa o like, ativa as notificações, hypa o vídeo aí, manda aí também teu comentário. Tudo isso é bastante importante para nós aí, faz com que a plataforma do YouTube, aí, o algoritmo, possa mandar o nosso vídeo e o nosso conteúdo para mais gremistas, e com isso a gente também vai crescendo aí o nosso canal, beleza? Gurizada, continua a novela Diego Caito, né? O Grêmio avançou, daí outra hora regrediu, estancou, parou a negociação, porque não andou, fez 2 tentativas por empréstimo, o Goiás rechaçou as 2, e depois entrou o Santos na parada, né, fazendo proposta para comprar 50% do passe do jogador, né? E inclusive sugeri aqui no nosso canal que o Grêmio também fizesse uma proposta semelhante. Então, já que estavam em tratativas, em conversas com o Santos dessa maneira, nesses moldes, por que não poderiam vender para o Grêmio também da mesma maneira, no mesmo modelo de negócio? E o Grêmio assim fez. Não estou dizendo que foi por minha causa, mas pensou da mesma maneira que eu, né? E segundo o Calhau Dornelles da Band, né, o Grêmio teria feito essa proposta ao Goiás, né, no valor na casa de 4 milhões de reais, por 50% do jogador. O Goiás negou, né, e o Grêmio obviamente quer pagar parcelado, né, e pelo histórico de pagamento do Grêmio também certamente o Goiás deve ter ligado um sinal de alerta, ficado com medo, né, de que não pudesse, enfim, não receber. Exige que seja feito de maneira à vista, né, ou seja, de maneira imediata o pagamento. E também quer um pouco mais, né? Ou seja, não aceitou os 4 milhões, deve fazer uma contraproposta aí, algo em torno de 5 milhões talvez, né? Porque ele queria 10 milhões pelo jogador, então o Grêmio oferece 4 por 50%, e talvez o Goiás faça aí uma proposta de 5 por 60%, algo nesse sentido. Mas o jogador... pelo Goiás, o Goiás não faria o negócio nesse momento. Mas o jogador demonstrou interesse de vir para o Grêmio, né? Pela vitrine, enfim, para poder se projetar para mercados maiores, até de repente conseguir uma oportunidade de jogar na Europa, né? Que é o sonho de muitos jogadores, quase todos, né? E o Grêmio tem muito mais vitrine do que o Goiás, né? Não faltando com respeito com o Goiás, mas são clubes de prateleiras diferentes, de tamanhos diferentes. Eu acredito que possa dar negócio, mas o Grêmio vai ter que dar um jeito de arrumar dinheiro, né? Porque o Goiás, teoricamente, parou o pé e diz que quer à vista e não aceita de outra maneira vender o jogador, até porque também vem passando por dificuldades financeiras, está com salários atrasados, enfim. Então eles precisam pagar os jogadores com dinheiro, eles não podem pagar os caras com nota promissória, né? Então, por esse motivo, principalmente o Goiás tranca o pé nessa questão da negociação. Se não for para o Grêmio, será para qualquer outro clube aí que tenha interesse no jogador e que tenha capacidade de pagar à vista por essa negociação. Vamos aguardar. O clima e a sensação é de otimismo dentro do Grêmio, né? De que possa realmente se concretizar esse negócio. Porém, certamente vai ter que recorrer a algum investidor, algum amigo do Grêmio aí, né? De posses aí que possa de repente escorar esse negócio nesse momento para receber o dinheiro de volta logo ali na sequência. Feito, de Diego Caito era isso. Um outro negócio que me chamou a atenção e até de certo modo fiquei surpreso. O Grêmio vem a público no dia 2, se não me falha a memória, de julho, né?
e anuncia que assinou pré-contrato com o Mandaca, enfim, está em negociação com o Juventude para tentar liberar ele antes, para que ele venha agora, em julho, né, ainda para se juntar ao elenco do Grêmio, não só em janeiro, conforme rege o pré-contrato, né, porque ele tem contrato vigente com o Juventude até dezembro. E hoje surgiu a informação de que o Mandaca negou que teria assinado o pré-contrato e o Juventude também. Digo, tá, mas pera aí um pouquinho. Cara, tu não pode publicizar uma informação que não seja verdadeira. E agora, quem que tá mentindo para quem aí? O Mandaca e o Juventude, ou o Grêmio tá mentindo para a torcida, né? Que já tem um acerto com o jogador. Ficou até de certo modo estranho esse papo aí, né? Mas enfim, eu acredito que tenha realmente isso, mas o jogador talvez não queira se expor, talvez não queira que a torcida talvez fique pegando no pé, alguma coisa nesse sentido, talvez por esse motivo tenha dito isso, talvez, né, que não, eu sou do Juventude, vou ficar até o final, enfim e tal, mas por questão de precaução, talvez, né, então eu acredito que seja mais ou menos por esse caminho. Um assunto também de bastidor aí que os jogadores se reuniram e chamaram o Luiz Castro para conversar, né, dizendo do descontentamento com a parte defensiva, enfim. E isso também demonstra que não está tudo bem no vestiário gremista, né? Uma vez que o torcedor exige, a imprensa bate sempre, a diretoria banca, né, a comissão técnica, mas quando tem esses movimentos de jogadores internos ali, né, coisa dentro do vestiário, de jogador para técnico, de técnico para jogador, cara, não fica, por mais que eles se acertem, conversem, colocado no maior respeito e tal, mas sempre fica aquele dente no facão e talvez o próprio técnico não tenha gostado, não fala, começa a boicotar jogador em campo, talvez o jogador acha que conseguiu convencer o técnico não muda de esquema, o jogador já não joga, já não se entrega conforme tem que ser, e daí começa aqueles rachas ali e no fim das contas a maionese desanda, né? Então já começaram rumores de novo, as Renatetes aí de plantão, né? Começam, o Renato, tem que voltar o Renato. Cara, pra mim o Renato já deu o que tinha que dar. Escreveu o nome dele na história como jogador, como técnico do Tricolor. Não digo que nunca mais queremos ver o Renato vestindo a camisa do Grêmio, mas não, cara, vamos largar esse ciclo vicioso que a gente tem. É Renato, sai o Renato, vem alguém, não dá certo, chama o Renato, fica mais um tempo, daí joga um pé no Renato, manda embora, daí traz outro, não dá certo, chama o Renato. Eu fico pensando, se o dia que o Renato morrer, o Grêmio fecha as portas, porque daí não vai ter mais outra opção. Se o treinador que tiver não der certo, vai fazer o quê? Bate o cadeado daí. Cara, nós temos que largar, vamos andar pra frente, nós estamos indo até ali e voltando, cara, nós não conseguimos ir pra segunda fase. Não deu Luiz Castro, vamos achar outro, não deu o outro, vamos achar outro, cara, não tem só o Renato nesse mundo, e nem só o Renato consegue resolver. Às vezes, quantos outros treinadores já fizeram história no Grêmio, né? Vamos fazer o quê? Vamos ficar sempre nesse ciclo vicioso? É Renato ou outro ou Renato. E não vai, cara. Eu, sinceramente, acho que o Grêmio tem que passar essa fase, senão nós vamos sempre ficar correndo atrás do rabo. E uma outra informação, que essa é positiva, né? Que o Amuso voltou a treinar, né? Então estava sentindo desconforto, por isso não participou do amistoso contra a Chapecoense, né? Estava sentindo desconforto muscular, enfim, mas hoje voltou a figurar aí no treinamento, né? Então vem junto com todo o grupo se preparando para o próximo amistoso, que será agora no dia 12, né? Contra o Cruzeiro, e esse sim, um amistoso para a gente conseguir tirar alguma análise de como o Grêmio está e o que o Grêmio vai apresentar a partir de então nos campeonatos que vem pela frente, né? Começa com o Brasileirão, daí logo na sequência vai ter
os playoffs, né, da Sul-Americana, que a gente poderia ter evitado, mas não fomos incompetentes. E segue Brasileirão, depois vem Copa do Brasil nesse entremeio e assim vai. Vamos ter que reagir o mais rapidamente possível e que a diretoria continue trabalhando aí para reforçar mais e mais o Grêmio, né? A gente tem o retorno do Vila, né? Vamos ver como é que ele volta. Esperança que o Nardoni engrene de uma vez, que Léo Pérez também volte e venha pro jogo. Agora eu não entendo, né, cara? Porque, tipo, o Noriega veio para ser volante, daí jogou mais ou menos de volante, botaram de zagueiro, virou fio desencapado, titular absoluto, depois voltou para volante, titular. Cara, hoje ele é reserva do Léo Pérez e a quinta opção na zaga pelo lado direito. Eu não consigo entender que esse cara possa ter caído tanto assim de produção. Para mim, o Luiz Castro não vai com a lata dele e não escala por algum motivo pessoal. Perdão. Porque, cara, ele vinha jogando muito bem. E outra, ele não pode jogar pior que o Léo Pérez. Não me venham dizer que o Noriega é pior do que o Léo Pérez, porque aí nós vamos discutir feio. Porque, cara, eu não consigo enxergar futebol no Léo, cara. E daí ele tá à frente ainda do Noriega, cara, que é jogador de seleção. Tudo bem, seleção peruana, mas jogador de seleção, né? E titular de seleção. Então, cara, não me entra na cabeça que o Noriega é reserva do Léo Pérez. Vamos lá, vamos ver o que o Grêmio nos apresenta. Tomara que o TT recupere o bom futebol. Enfim, todos que estão aí tem que dar um pouquinho a mais cada um. A Muso também, para com essas boquinha que tá fazendo aí de não querer jogar, porque não me liberaram pro amistoso, não sei o que. Cara, isso aí é conversa pra boi dormir. Vamos pra frente, vamos ser profissional e vamos pensar no Grêmio. Feito, gurizada. Um grande abraço pra vocês aí. Até o próximo vídeo. Se não for inscrito, te inscreve e deixa o like pra nós aí. Valeu? Tchau, tchau.